Bom, então, vamos recapitular aí um pouquinho, né? Hoje é dia 28 de outubro de 2020. Vamos iniciar, então, mais uma aula da disciplina de recuperação de áreas degradadas e nosso tema de hoje é drenagem ácida de rochas, tá? Antes, não estava gravando, então vou recapitular só um pouquinho que a gente falou, né? Para quem for ver o vídeo depois, saber do que se trata. Então, o que é a tal da drenagem ácida de rochas? Chama-se acid rock drainer, ou seja, é algum mineral que, em uma área de mineração, pode causar drenagem, acidez na água, tá? E essa água ela pode drenar para outras áreas adjacentes, causando problemas de acidificação de solos e de águas fora daquela área de mineração, tá? Então, esse é um problema, assim, ambiental que acontece em quase toda a área de mineração. A gente, na nossa área de atuação como engenheiro agrônomo, a gente pode estar atuando em recuperação de áreas degradadas, não só em beira de rio, em nascente, em propriedades agrícolas de pecuária, de agricultura, mas sim também em áreas de mineração, em lixões, em aterros sanitários, em todos esses tipos de área, que são áreas que têm contaminações por poluentes, por algum tipo de material que foi jogado, quando a gente fala de lixões e de aterros sanitários, ou, no caso, em áreas de mineração onde o poluente é o próprio minério que está sendo extraído. Às vezes, não o minério que está extraído, mas alguma coisa que está associada a esse minério, que é o tema da nossa aula de hoje, que é a questão da drenagem ácida. Então, ele é um importante aí, processo na degradação de áreas de mineração. Geralmente, essas áreas são difíceis de solucionar o problema, não é tão simples, então a gente tem que entender bem do que se trata para conseguir remediar e achar a melhor forma aí de solucionar os problemas, tá? Muitas vezes, as minas, tá, que têm esses problemas são as minas que apresentam os chamados materiais sulfetados, quando tem associado ao minério que está sendo extraído a pirita, que é um mineral, a marcassita ou a acernopirita, tá? Então, a pirita, que é o mineral que a gente vai falar mais, ela também é chamada de marcassita, né, que é o Fs2, e tem a arsenopirita, que é a pirita associada ao arsênio, né, que são dois minerais que podem estar liberando ácidos para as águas e, consequentemente, para os solos, e também metais pesados. No caso do arsênio, quando ele é liberado, ele também causa poluição do solo por metais pesados. Vamos comentar um pouco sobre tudo isso daí. Bom, então, o que vem a ser a tal da pirita, tá? A pirita, esse mineral chamado pirita. No laboratório de solos, nós temos numa caixinha de rochas lá, eu tenho essa pirita. Como eu não estou aqui, não estou no laboratório agora, estive lá ontem, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse mineralzinho chamado pirita. Nossa, na Americanas custa R$3.150. Essa pedra aí, ó, tá vendo? Não sei por que custa tudo isso. O que eles colocaram nessa pirita aí. Esse mineralzinho aí, ele é bonitinho, é brilhoso, é isso aí. Porém, na verdade, eu tô achando que Americanas e quem tá vendendo isso daí tá sendo um belo de um oportunista, né? Porque... Olha a legenda, professor. Oi? Olha a legenda do que fala a pedrinha lá. A pedra... Isso não é verdade, não, né? Da prosperidade. Ah, meu Deus do céu. A pirita é um super amuleto para atrair prosperidade. Estimula a renovação celular, fortalece os ossos, restaura o DNA, ajuda na digestão, melhora o sono. Tá igual aquele povo que vende colchão, né? Colchão magnético. Fala que vai curar tudo quanto é doença ruim e melhora isso, melhora o sangue. Só não fala que tem vida, que vai ter vida vitalícia, porque não tem como, né? Tá na lei de Deus que isso não tem jeito. Mas eles prometem tudo quando vendem esses colchões. Eu acho que essa pedra aqui é quase igual o vendedor de colchão, olha aí, de colchão magnético. No site da Americanas, né? Tem, deixa eu ver, aí, ó, tem outros sites aí que vende ela também, ó. Tô vendo aqui agora. Na verdade, gente,
essa pirita aí não é porcaria nenhuma, tá? É um minério de ferro, de ferro com enxofre, tá? Ele é bonitinho, é brilhoso, mas isso aí oxida. A que a gente tem no laboratório, na nossa caixinha de rochas lá, ela já tá toda escura já, porque ela oxidou. Quando a gente comprou a caixinha de rocha, ela era bonitinha, era brilhosinha, brilhava pra caramba, parecia uma pedrinha de ouro. Aí hoje já tá uma tranqueira lá, esquisita já não tá bonita que nem era, não. Né? É o famoso ouro dos bulls, para quem não conhece ouro, acaba achando que aquilo lá é ouro, que cigano vende para quem não conhece as coisas, né? Vamos lá, então. Então, essa aí é a tal da pirita. Isso aí tem sobrando em área de mineração, para quem quiser ir lá pegar. Então, não precisa de pagar 3 mil e poucos reais para quase toda a área de mineração de manganês, de arsênio, de cobre, ferro, ouro, prata, tudo tem pirita associado a esses minérios. Então, se você vai lá numa área de mineração que está extraindo isso daí, aqui em Rondônia mesmo, no Espigão do Oeste, tem uma mineradora lá de manganês, e lá tem pirita, né? Lá tem pirita, inclusive eles têm esse problema lá, já teve esse problema com drenagem ácida de rochas, segundo meu cunhado, ele trabalhou lá nessa mineradora, e desde a década de 90 que lá tem essa extração de manganês, e ele me disse que na época eles já tinham esse problema, e depois ele saiu da empresa, ele não sabe o que aconteceu, como é que está a situação hoje, se solucionaram o problema de drenagem ácida, ou se permanece. Se o órgão ambiental não bater lá em cima, se não, ninguém for lá incomodar eles não vão estar nem aí para o meio ambiente, basicamente, se o que está acontecendo no entorno ali. Mas se o órgão ambiental ir lá e bater em cima e ver que tem algo de errado, com certeza eles vão ter que procurar alguém para solucionar o problema deles. Esse alguém, nós podemos atuar nessa área aí de recuperação de áreas de mineração, tá? Bom, primeiro, o que é uma área de mineração? A área de mineração é uma área onde vai ser aberto, né, vai ser escavado, uma situação onde vai se buscar um minério que muitas vezes não está exposto, não está na superfície, então ele está no subsolo. E quando você abre uma valeta, né, abre uma área, então que nem está mostrando aí, ó, existe aí uma situação, essa primeira situação aqui em cima, ó, é o solo. Lá dentro do solo tem o mineral sulfetado, vocês estão vendo lá, ó, né? Que no caso seria a pirita. E aí, numa situação normal, o que nós temos? Você tem chuva, você tem o solo protegendo, né, os minerais que estão enterrados, e você tem o lençol freático lá embaixo. Até então, tudo está correndo normalmente. Está chovendo, né? Os minerais estão protegidos, somente a água, ela não vai causar problema nenhum no mineral. Porém, a partir do momento que você abre uma mina, tá? Abrir uma mina para extrair um minério que está lá embaixo. O que vai acontecer? Esse mineral sulfetado, que está também ali próximo do mineral de interesse, então, como eu falei, aqui em Espigão do Oeste tem manganês. Lá nesse manganês, próximo ao manganês, não vai ter só rocha de manganês, vai ter outras rochas também, de outras coisas. E muitas vezes associado, isso é do processo de formação geológica, associado a esses minérios que eu falei, manganês, o ouro, a prata, também tem minerais sulfetados à base de pirita. E quando eles são expostos à entrada de oxigênio, principalmente, vai fazer o quê? O oxigênio e a água, né? O oxigênio primeiro, que é do ar, e a água que vem da chuva ou que vem da própria umidade do ar, vão entrar em contato com esse mineral. Se ele estiver lá quietinho, escondidinho, fechadinho, com o solo protegendo ele, ele não vai gerar problema. Porém, a partir do momento que abre uma vala para escavar, escavam a vala para poder extrair um mineral, é onde esse mineral começa a ser exposto, começa a haver a oxidação dele, a exposição pela água. Então, vai ocorrer uma reação química onde há liberação de ácido sulfúrico. Então, olha o que está dizendo aqui, ó. O mineral sulfetado, exposto ao oxigênio mais a água, né? Esse mineral sulfetado com oxigênio e água, forma aqui o ácido sulfúrico, tá? Então, isso aí também vai causar drenagem ácida. O que é a drenagem ácida? Então, essa água aqui, ácida, ela pode continuar descendo,
atingir, né, ó, a extração desses minerais pode danificar aí a água subterrânea, no caso, o lençol freático, tá? Então, vai haver uma infiltração natural dessa água ácida para o lençol freático, causando a contaminação do lençol freático, tá? Groundwater Combination. Então, seria essa contaminação do lençol freático que vai estar acontecendo. Esse lençol freático, por sua vez, o que vai acontecer? Ele vai estar mandando as suas águas ácidas subterrâneas para um rio, para um lago, causando também problema no rio, que seria a acidificação das plantas dentro do rio, tá? A acidificação da água, peixe não gosta de água ácida, tá? Peixe gosta de água pH 7 ou até mais, pH acima da neutralidade. Peixe até tolera pH na faixa de 6. pH na faixa de 5, tem peixe que até morre, não aguenta a acidez de uma água em torno de 5. Então, o que pode acontecer é isso, é uma água ácida atingindo um rio ou um sítio dentro de um rio, uma região, e isso pode causar um grande problema de acidificação das águas, morte de plantas. Então, existem plantas aquáticas que atuam em pH em torno de 7, 7,5, aí você joga um pH lá 5, 4, o que vai acontecer? Essas plantas não vão tolerar, vão morrer. Plantas mortas dentro de um rio vai promover uma decomposição acelerada desses materiais. A decomposição consome oxigênio pelos micro-organismos, no caso, os aeróbicos, né? E o consumo de oxigênio da água pode causar o que a gente chama aí de falta de oxigênio na água e morte de peixes. Então, a acidificação é um processo que vai causando uma grande quantidade de consequências. Se for uma acidificação leve, a própria água consegue fazer uma autodepuração dessa acidificação, ou seja, a chuva, as outras minas que não estão contaminadas, conseguem autodepurar essa água. Mas, se for uma acidificação grande num rio pequeno, vamos dizer assim, vai causar todos esses problemas aí que a gente está falando. Então, voltando aqui, ó, a pirita, quando oxidada, ela forma um produto ácido, que é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que pode ser lixiviado formando a drenagem ácida. Essa oxidação é um processo comum de intemperismo. Então, a oxidação ela acontece durante o intemperismo. No caso aqui, o que vai acontecer? Vai levar a drenagem ácida quanto o processo é intensificado. E o material ácido resultante da oxidação ele vai ser lixiviado. Então, nada mais é o que a gente acabou de comentar, né? Você tem um mineral sulfetado, à base de pirita, junto com água e oxigênio, forma uma água ácida, uma água rica em ácido sulfúrico, tá? Então, vocês imaginam uma água com ácido sulfúrico. Um exemplo que eu vou dar de ácido sulfúrico na minha vida. Uma vez eu estava fazendo um teste no laboratório, fazendo uma solução Melick, tá? Solução Melick é uma solução que mistura ácido sulfúrico com ácido clorídrico em água destilada. Você mistura os dois ácidos em água destilada e você faz uma solução chamada Melick. É uma solução extratora que a gente usa no laboratório de solos para extrair fósforo e potássio do solo. E em algumas situações você usa essa mesma solução também para a extração de micronutrientes do solo para fazer a leitura nos equipamentos. Então, é uma solução extratora. Você ataca o solo com esses ácidos para que extraiam os elementos que estão nesse solo, e aí você faz a leitura no equipamento. No caso do potássio, faz a leitura no fotômetro de chama, no caso do fósforo, você faz a leitura em um espectrofotômetro de absorção, no espectrofotômetro por colorimetria, que é um equipamento que tem aqui no laboratório de solos. Então, a gente faz essa extração com essa solução Melick, que ela é uma solução duplo ácida, né? Ácido sulfúrico com ácido clorídrico. E também usa ela também, como eu falei, para extrair micronutrientes, só que já faz uma leitura no outro equipamento, que é o espectrofotômetro de absorção atômica. Esse equipamento a gente não tem aqui no laboratório, por isso que a gente não faz micronutrientes no nosso laboratório. A gente até tem o extrator, porém a gente não tem o equipamento para fazer a leitura, que é muito caro. Enfim, então é uma solução que a gente usa no laboratório. Eu estava um dia preparando essa solução, com jaleco, tá? Olha como é que é as coisas, com jaleco. Acho que o meu jaleco, não sei o que aconteceu, mas eu estava lá, e aí não sei o que aconteceu lá, que o vidro
eu não lembro se foi o recipiente que trincou, acho que foi o vidro que eu peguei para fazer, ele tinha um trinquinho. E aí eu não percebi, como o negócio é transparente, a solução ali esquentou, né? Então o vidro já tinha um trinco. Eu acho que foi aquele balão volumétrico que a gente usa. Então o vidro tinha um trinquinho e eu coloquei primeiro o reagente para depois jogar água. Então esquentou demais o vidro. Na verdade, depois que a gente aprende, quando faz cagada, a gente aprende. Depois você tem que botar um pouco de água, aí joga os produtos para depois você acabar de misturar com água. Eu joguei já direto tudo e fui misturando. E aí esquentou demais o vidro, ele já tinha um trinquinho e ele acabou de trincar. E aí começou a vazar. No que começou a vazar, eu fiquei fazendo outras coisas, não percebi, encostei o meu jaleco lá na bancada, o negócio ácido foi escorrendo pela bancada, pegou no meu jaleco, do jaleco foi escorrendo e desceu para minha calça, né? Daqui a pouco eu tô ali, tô fazendo outras coisas, percebi uma coceira na minha perna, né? Que porcaria é essa? Aí fui ver, já estava tudo molhado a minha calça, na parte, não sei, acho que entrou pelo jaleco e foi também para a calça. O jaleco não deu conta, vamos dizer assim, acho que o material era meio vagabundo. E desceu para minha calça, pegou na minha perna e começou a queimar, né? Que o ácido fúrico ele queima, é um material orgânico, ele corroeu a calça, foi. É o que eu fui ver, só tava o buraco na calça, parecendo aquelas calças de cantor sertanejo, né? E tava o buracão na calça, foi escorrendo dos dois lados. E já corri, já ranquei a calça, fui pro banheiro. Isso foi na época do meu mestrado, tá? Não foi aqui, não. Fui correndo pro banheiro, já ranquei a roupa, lavei. Fiquei só de pelado, vamos dizer assim, porque não tinha roupa. Liguei para um amigo meu, mandei buscar a roupa em casa, trouxe para mim, se troquei dentro do banheiro e saí. Fui ver a calça, já era, né? A calça tinha ido pro pau. Então, gente, olha o perigo que é isso, né? O ácido sulfúrico em contato com a gente, né? E isso aconteceu comigo numa situação onde o ácido eu não vi, já estava em contato e os cabelos da perna caiu tudo também, porque derreteu tudo, não sobrou nada. E onde pegou, depilou, vamos dizer assim. Enfim, então é uma situação que aconteceu e você imagina isso, uma corrosão dessa de ácido sulfúrico em todo um ecossistema, em todo um ambiente, né? Se num local, num pouquinho que eu coloquei, porque na verdade você não coloca ele puro, não, ele concentrado. Você coloca ele, eu não lembro agora a dose, mas é coisa de 10 ml para 1 litro de água, é uma mixariazinha, né, a concentração. Então você coloca bem pouquinho para cada 1 litro de água e mesmo assim tem todo esse poder corrosivo, né? E isso aí, no campo, o que vai acontecer? Água ácida com ácido sulfúrico sendo liberada aí no ambiente de forma indiscriminada, causando um grande problema, tá? Bom, então, como eu já comentei, a geração da drenagem ácida, ela está sempre associada à presença de metais pesados também no material lixiviado. Por quê? Geralmente, quando você acidifica um meio, os micronutrientes do solo, lembra lá daquele gráfico de micronutriente? Toda vez que você tem um solo ácido, a disponibilidade de micronutrientes ela aumenta. Por quê? A acidez nada mais é que a liberação de hidrogênio em excesso, né? Daquele íon hidrogênio, né? Então, quando você tem muito hidrogênio, é porque você tem pouca hidroxila, pouco OH no meio, tá? Quando o manganês, o cobre, o arsênio, o zinco, o ferro, esses elementos estão ligados ao OH, à hidroxila, eles estão, vamos dizer assim, protegidos. Por exemplo, como se fosse a própria rocha, a pedrinha ali, ele vira um precipitado, ele vira um material indisponível, inerte, tá? A partir do momento que o OH, a hidroxila, que está ligado com esse elemento, com esse manganês, por exemplo, tá? Então, você imagina o manganês e a hidroxila, formando hidróxido de manganês, tá? Aí vem um ácido forte ali, começa a atacar em cima dessa hidroxila. Então, quando você tem H mais hidroxila, hidroxila é OH. Aí chega um H lá da acidez, o que vai acontecer? H mais OH vira H2O, vira água. E esse manganês que estava ligado ao OH, ele fica livre, fica solúvel, fica solto. Isso num solo tranquilo, onde você não tem alta concentração de manganês. Mas isso se fosse numa área de mineração, onde você já tem excesso daquele mineral,
aí eles se tornam disponíveis, se tornam solúveis na água. Isso vai causar um grande problema aí de presença de metal pesado no material lixiviado, nessa água que vai ser carregada para algum lugar. Então, não somente a acidez, mas o aumento da disponibilidade desses elementos que são metais pesados. O que é o metal pesado? O metal pesado é todo metal, lá da tabela periódica, que tem densidade acima de 5 gramas por centímetro cúbico. Então, o metal pesado é isso. Então, se você tem um metal muito pesado, que está ali em alta concentração, o que vai acontecer? Vai acontecer um grande problema da liberação desses metais. Consumo dessa água rica em metal pesado pode ser bioacumulativo no nosso organismo, ou o peixe que eu pescar lá naquele rio, ou qualquer coisa que vim daquele rio que tiver com metal pesado, vai também ser uma cadeia que vai passando de um para o outro. Dentro da cadeia trófica, né, vai acabar passando de um para o outro. Então, isso é um grande problema. Além da acidificação, também tem a questão da liberação de metais pesados no ambiente. Então, muito problema isso daí, tá? Essa drenagem ácida, ela há risco das contaminações dos cursos de água e das áreas adjacentes à região minerada, tá? Quais são as atividades mais comuns de ocorrer a chamada drenagem ácida de rochas, que é esse ARD, que no caso está no inglês, né? As atividades mineradores de ouro, como eu já falei, cobre, a prata, o chumbo, o zinco, o níquel, o carvão, né? Dentro do carvão mineral, tá, gente? Não é o carvão vegetal. Dentro das jazidas de carvão mineral existe muita pirita, tá? Quando estoura aquele carvão, queima ele para fazer produção de energia, principalmente no Brasil a gente não tem tanto isso, mas China, Holanda, esses países aí da Europa que tem Greenpeace, que tem WWF, que vem aqui encher o saco aqui no Brasil, são os países que mais usa carvão mineral para a produção de energia e vem encher o saco da gente aqui no Brasil, que produz uma energia muito mais limpa, que é de hidrelétrica, né? Enfim. E no caso da China, usa muito carvão, quase, né, todos os estados da China têm questão da queima de carvão mineral para a produção de energia, né, em grandes termoelétricas, vamos dizer assim. Aqui nós temos termoelétrica no Brasil que queima óleo diesel. Lá eles usam o carvão mineral para fazer essa queima e gerar motor e produzir energia. Bauxita, tá? Isso aqui a gente tem em Rondônia, tá? Bauxita ali na região de Ariquemes. Ferro, também a gente tem aqui na nossa região. O manganês, como eu já falei, tem lá na região de Espigão do Oeste. O urânio, diz que tem na região de Cacoal. Fiquei sabendo que abriu uma mineradora lá, tomara que não abra. Imagine expor urânio para a população, mineral extremamente radioativo. Mas, enfim, se vai acontecer ou não vai, eu não sei. Diz que tem urânio na região de Cacoal e Presidente Médici. E, inclusive, são 2 cidades no Brasil, né, só em Rondônia, que há muitos casos de gente com câncer. Não se sabe bem a razão do porquê, mas se nesse subsolo tem urânio, a razão é essa. Pode ter certeza, as nossas águas dessas regiões têm muito problema de radioatividade está associado a câncer, tá? Você tomar uma água radioativa bagunça as células do organismo e isso pode causar câncer, beleza? Causa o que a gente chama de mutações genéticas. Bom, então, vamos continuar. Isso aqui, tá, é um print que eu dei de um aluno, tá, que fez uma pesquisa. Eu peguei e coloquei isso aí, na verdade tem o site, né, que mostra, daí eu peguei um print mesmo do caderno só para mostrar. Existem as tabelas de padrão para valores máximos tanto de índices de água contaminada quanto índices de metais pesados no solo, tá? Então, esses padrões, eles são de acordo com as resoluções CONAMA, né, que trata. Então, se você pega uma água e faz uma análise dessa água, e, por exemplo, essa água tem lá 0,01 de miligramas por litro de chumbo. Essa é uma água que está fora do padrão, então é uma água que tem que ser descontaminada. A mesma coisa, vamos supor que a gente pega um solo lá, faz uma análise mais a fundo desse solo, uma análise de metais pesados e vê que esse solo tem mais do que 450 gramas por quilograma de solo, 450 miligramas por quilo de solo, do elemento zinco, por exemplo,
que está ali na tabela. Então, isso é um indicativo de que esse solo está com alta concentração de zinco. O que faz com que esse solo esteja com alta concentração de zinco? Ou ali tem uma mineradora que está liberando esse zinco, expondo ele para as áreas adjacentes, ou ali tem uma rocha muito rica em zinco, que está liberando pelo intemperismo isso daí, ou ali foi adicionado um excesso de zinco na adubação de um solo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o zinco, ele não vai aparecer ali do nada. Então, alguma coisa tem, e se está acima de 450 miligramas para cada quilo de solo, é o problema de zinco. Isso tá para zinco, aí ali tem mercúrio, tem cromo, tem cobre, vários metais pesados têm esses índices, tem essas tabelas que a gente consegue buscar aí na internet e visualizar isso daí, beleza? Bom, fase do processo de exploração das minas. Eu não vou entrar muito nesses processos aí, porque, na verdade, não é o que vem ao caso, né? Geralmente, o que acontece? Quando você vai numa área de mineração, o que eles fazem? Primeiro, eles fazem uma estrada. Na própria estrada que é aberta, se a região tem um mineral muito grande, vamos dizer assim, tem muita quantidade de um determinado mineral, o fato de abrir a estrada, de fazer o acesso, de construir, não só a extração propriamente dita pode causar problema, mas toda a obra que é feita no entorno para chegar até essa área de mineração também pode acontecer esses problemas aí, porque o solo vai ficar exposto, vai causar oxidação, vai ter contato com a água e vai causar a chamada drenagem ácida. Elevação, né, de pontos abertos na mina, onde é o principal problema, e o problema de tudo isso é o escorrimento desse material empilhado para as outras áreas. O que acontece muito também não é só a exposição do minério. Então, vamos supor, o manganês, como é um exemplo que a gente tem aqui perto da nossa região, ele é extraído, tá? Ele é extraído. Aquelas rochas melhores são as que usa para extrair o manganês. O residual, que é o que a gente chama de escória, vai ficar empilhado. O que é o residual? Você tem uma rocha lá, você tem uma pedrona grande. Aí, eles vão estar quebrando e retirando só a parte que importa daquela rocha, né? É que nem quando a gente pode, vamos dizer assim, quando você está ali desossando uma carne, quem já viu, quem já desossou um boi, uma carne, um porco, você corta ali um pedaço daquela carne e vai ficar o osso, né? Lá naquele osso vai ficar um monte de farelinho, um monte de resíduo da carne ainda, né? Aquele osso, tem gente que no sítio dá para o cachorro, joga para os porcos, cozinha, faz caldo, ou joga fora mesmo, lá para os urubu. Aquele resíduozinho da carne, né, se joga lá para o urubu, ele vai lá, come, vai limpar aquele osso, né, e vai ficar aquele restinho lá para apodrecer. No caso de uma área de mineração, quando você arranca uma rocha lá e fica aquele restinho, aquela bordinha, aquele pedacinho que sobra, é onde fica exposto, é onde causa os problemas de drenagem ácida. Então, não é só o problema da abertura da mina, do local onde vai extrair o minério, causando essa infiltração de água ácida para o subsolo, mas também do local onde o material fica empilhado, do local onde essa escória fica reservada. Quase nenhuma área de mineração tampa esse material, coloca ele num local protegido. Simplesmente faz um monte e deixa lá. E esse monte, com o tempo, a água vai passando, vai batendo e vai levando isso aí também para as áreas no entorno. Alguém quer falar alguma coisa aí? Perguntou? Escutei um chiado aí. Tá. Bom, gente, nos últimos anos aí houve uma grande expansão de áreas de mineração, né? No nosso estado aqui nós temos algumas minas, principalmente, como eu falei, a gente tem mineração de manganês aqui em Espigão, tem muitas áreas na região de Ariquemes, de bauxita, casterita, são as mineradoras que podem ter problema na nossa região. Temos mineradora de calcário, mas isso não é problema, calcário não está associado à liberação de pirita no entorno. Temos também muita mineração de cascalho, o cascalho, que é o óxido de ferro, que é usado em estradas, né, na construção civil. Então, isso aí não é problema, esse tipo de mineradora. Mineradora de areia, de cascalho e de calcário não é problema. O problema é essas que a gente viu aqui atrás, que é a extração do ouro, do cobre, da prata, do chumbo, do níquel e assim por diante, tá? Bom,
Os principais países do mundo que têm esses problemas de drenagem ácida é o Brasil, né? A Indonésia, Canadá e Austrália. São países do mundo que tem muita mineração, ou seja, tem muita região de mineração a ser explorada, tá? O Brasil, os estados que mais têm aí, vamos dizer assim, comprometimento na qualidade do solo e da água próximos às áreas de mineração, com relação ao carvão mineral extraído, é nos estados do Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de áreas de mineração de ouro, de prata, o estado de Minas Gerais é o que mais tem problema com isso. E um outro estado, só que é menos estudado, porque no seu entorno tem muita... É pouco visado, vamos dizer assim, é o estado do Pará, que tem muita área de mineração também, porém tem muita floresta, tem muita água, tem muita coisa no seu entorno, e é menos divulgado e menos falado. Mas, vamos dizer assim, Minas Gerais é onde se tem muita gente, muita imprensa, muita mídia em cima, acaba sendo mais comentado e mais estudado essas questões das áreas de mineração e os problemas que elas podem causar. Aqui, gente, é só falando um pouquinho dessa questão da pirita. Ó. A pirita, quando ela tem aí tamanho abaixo aí de... Ela pode estar em vários tipos de minerais, como a gente falou, né? Então, carvão lacustre. O que é carvão lacustre? É aqueles carvões que estão em ambientes mais de baixada, em locais úmidos, formados em bacias de sedimentação. Esse tipo de carvão tem menos enxofre. O carvão marinho, extraído dentro do mar, ele já tem mais quantidade de enxofre, então esse é mais perigoso, tá? Como a gente já comentou, ele lá dentro do mar, ou dentro da terra, ou não estando exposto, ele não é problema. A partir do momento que ele é extraído e que fica na área de mineração, isso aí exposto, é quando começa a haver os problemas. Quando essa pirita, esse mineral, ele está com um diâmetro menor do que 0,25 micrômetros, ele não tem problema, ele não gera essa chamada drenagem ácida. Quando ele tem diâmetros entre 5 e 10, essa drenagem ácida, ela é inexpressiva. Quer dizer, quando ele tem menos que 0,25, quando é uma partícula muito pequenininha, ele gera a drenagem ácida, tá? Abaixo de 0,25 micrômetros, o que seria 0,25 micrômetros? É mais ou menos o tamanho de uma partícula de argila. Quando essa pirita tiver esse tamanhozinho aí, que ela estiver bem farelada, vamos dizer assim, ela será uma pirita com problema e que causa geração de drenagem ácida, tá? Quando ela tiver tamanhos maiores do que isso, ela já não vai ser problema, então ela não vai causar essa dificuldade aí. Com relação à proximidade em regiões com rochas calcárias, então, onde tem rocha calcária, também nos solos do seu entorno pode haver neutralização dessa acidez gerada. Então, se eu tenho ali na região a pirita e tem próximo uma jazida de calcário, a própria água subterrânea ela pode ser neutralizada pela rocha calcária. Então, isso aí é uma coisa que ajuda, naturalmente pode ser ajudado. A presença de pirita acima ou abaixo do lençol freático. Quando ela está acima, ocorre o que a gente chama de uma oxidação que pode ser catalisada por bactérias, tá? Então, ela é muito rápida em rejeito de granulometria fina. Então, a oxidação, ela acontece, como a gente já comentou, muito rápido em rejeito de granulometria mais fina, quanto menor a partícula, mais geração de acidez. Quando essa pirita está abaixo do lençol freático, vai ocorrer o que a gente chama de oxidação lenta, devido à menor disponibilidade do oxigênio. Então, onde não há oxigênio, o problema é menor, tá? Aqui é só mostrando para vocês a questão de uma reação química, né, que acontece no caso da pirita associada aí ao ferro e também ao zinco, né? O que a gente tem que observar nessa reação química é o resultado final disso aí, ó, né? Então, ocorre aqui, ó, a oxidação, a entrada da água, a liberação do ferro, como a pirita, ela é essa fórmula química aqui, ó, essa fórmula química FeS2, o ferro em si não é nenhum tipo de problema, né, quando é só a pirita. Quando é a arsenopirita, a liberação do arsênio já é mais problema. Mas o ferro em si, ele não é tanto problemático, porque ele é um mineral também que pode ser
pode estar dissolvido na água, desde que não seja alta concentração. Então, o ferro, ele está associado ao enxofre, o ferro é liberado, o enxofre ele entra em contato com a água, com o oxigênio, formando o que a gente chama aí de duas moléculas de enxofre, formando o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, por sua vez, entra em contato com a água, libera acidez. Então, é essa acidificação, né? Essa reação química libera três hidroxilas. Três hidroxilas não, 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios vai causar acidificação. Vai causar o quê? Queda do pH da solução. Aqui são alguns testes, tá, gente, que são feitos, tá, para poder ver a questão de geração ácida e geração, né, da drenagem ácida. Tem um chamado teste balanço ácido-base, que é feito, né, em laboratório, e são testes estáticos aí que são feitos aí com base em análises químicas que permite aí verificar a quantidade de material sulfetado dentro dos minerais que são usados nas atividades mineradoras, né? Bom, aqui tem umas coisas aqui que eu não vou entrar muito em detalhe, porque, na verdade, a gente não precisa de entrar tanto a fundo, só vou comentar aqui meio por cima, com relação aqui à questão dos extratores, o que que faz, o que que usa para fazer a extração dessa pirita, né? Então, isso é mais questão de laboratório. Então, quimicamente falando, a gente pode usar aí alguns tipos de extratores, né? E lembrando que para extrair, saber quanto de pirita tem num determinado escória, num determinado material mineral de uma atividade mineradora, pode ser feito a extração com digestão com água régia, tá? Que seria uma água alcalina. A extração com o MELIC, que eu falei para vocês, que é um extrator que pode ser utilizado também. EDTA, que é um outro tipo de solução extratora, e a água ideionizada. São alguns dos extratores que a gente consegue extrair tanto esses metais, quanto também ver a quantidade de pirita que tem numa solução. Aqui, gente, é uma análise de solo que foi feita, de solo não, de uma análise química feita num rejeito de mineração, no caso de um rejeito de minério de ouro. O pH do rejeito, 4,4, tá? E o que a gente chama a atenção de vocês com relação à quantidade de... A saturação de base desse rejeito ela é elevada, tá? O que a gente chama a atenção também é com relação à condutividade elétrica do rejeito, 6,5. Condutividade elétrica é o nível de salinidade, tá? Esse CE aí, ó. Então, essa salinidade é uma salinidade também que está sendo elevada, tá? Então, no rejeito de ouro, eu posso ter problema da pirita causando acidificação na água. A acidificação faz elevar a disponibilidade ou deixar mais solúvel vários metais pesados. Consequentemente, eleva as concentrações dos sais do solo, então, desse solo mais salino. Olha, no caso aqui, a saturação de sódio desse rejeito, 13,7, ou seja, 13,7% da CTC está saturada por sódio, então é uma saturação bem elevada. Isso aqui tem que ficar abaixo de 1, tá 13, tá? Essa condutividade elétrica tem que ficar no máximo até 2, tá? 6,5. Isso aqui já compromete a água, compromete a vida do solo, compromete a produção agrícola, compromete tudo, tá? Isso com base esse rejeito, olha a quantidade de material que ele pode estar liberando, tá? Então, quais são os atributos químicos que geralmente a gente interpreta nas análises agrícolas, né? No caso, o que a gente quer? A gente quer que alumínio fique baixo, né? Sempre esteja baixo. No caso dessa análise aqui, o alumínio, deixa eu ver, cadê ele? Alumínio 0. Então, o alumínio aqui não é problema, tá? Ele está baixo. Hidrogênio e alumínio, de preferência que esteja também baixo, tá? O fósforo, nos solos agrícolas, em geral, na maioria dos solos brasileiros, ele é baixo também, assim como o potássio. Porém, existem alguns solos que têm essas concentrações um pouco melhores, tá? Nesse caso aqui, o potássio,
15 miligramas por decímetro cúbico, está baixo, tá? O fósforo 3,1 também está baixo. Então, aqui, essa aqui é a interpretação desses resultados aqui, ó, tá? Questão do teor de matéria orgânica, está baixo, tá? Os teores de CTC efetivo do solo e matéria orgânica estão baixos, tá? A questão do magnésio, o cálcio e a soma de bases estão médio, tá? Ó, cálcio tá médio, magnésio médio e a soma de base também está consideravelmente média. A questão da saturação de base do solo, V%, está boa, tá? Muito bom, daquele rejeito. A capacidade de absorção do fósforo está elevada. O que é esse fósforo remanescente? Isso aqui a gente não faz no nosso laboratório. Fósforo remanescente é como que esse fósforo pode ser absorvido pelos minerais de argila. Quando esse fósforo remanescente está elevado, é porque esse solo tem uma capacidade grande de absorver fósforo. Ou seja, é um fósforo que está retido nas argilas. Esse fósforo pode até ser liberado para a solução do solo, desde que eu melhore esse pH dessa solução, tá? O pH da solução está elevado, pode falar. Além do pH, se você elevar o teor de matéria orgânica, o fósforo ele fica disponível também, né? Exatamente. A matéria orgânica, vamos dizer assim, é a solução para quase todo problema de solo que a gente tem, né? A matéria orgânica, ela pode, a princípio, se ela não estiver bem decomposta, ela pode acidificar o meio. Mas depois que ela decompôs, ela consegue jogar o pH do solo mais lá para cima, neutralizar. A matéria orgânica, ela promove o que a gente diz de liberação de cargas negativas, principalmente por hidroxilas, né? Então, a liberação de cargas negativas, o que elas fazem? Elas se ligam com esses metais pesados, diminuindo a disponibilidade desses metais pesados. Consequentemente, a liberação de OH de hidroxila faz subir o pH do solo. Então, subindo o pH do solo também promove, junto com a matéria orgânica, a formação de quelatos, tá? O que são quelatos? São formações de minerais com matéria orgânica, são complexos de matéria orgânica com material mineral. Esses quelatos são formados a partir da liberação de ácidos orgânicos pela matéria orgânica, que protege esses minerais e tornando ele disponível para as plantas. Então, ela tira o que é ruim e ajuda a liberar o que é bom, a adição de matéria orgânica no solo. E a outra coisa que pode fazer é isso que você falou aí, né? Diminuir essa absorção do fósforo, né? Por causa que muitos dele fica retido nas argilas e a liberação de hidroxila também ajuda a tirar essa acidez que está lá ligada ao fósforo, e o fósforo fica muito ligado ao alumínio das argilas, tá? E a matéria orgânica, quando ela libera a hidroxila, ela também se liga ao alumínio, essa hidroxila, e arranca esse alumínio que estava ligado ao fósforo. Então, deixa o fósforo mais disponível. Tem gente entrando, eu tenho que aceitar aqui, por isso que eu vim para cá. Certo, gente? Então, basicamente é isso, tá? A gente tem essa melhoria aí do solo com a adição da matéria orgânica. A matéria orgânica libera todas essas questões aí para o solo e ajuda na disponibilidade do fósforo. Por quê? Porque então, quando eu vou adubar, vou fazer a fosfatagem, eu posso fazer toda a aplicação já antes do plantio, porque no caso do cloreto de potássio, por exemplo, eu tenho que fazer intercalações entre elas, né? Eu faço primeiro uma aplicação, uma segunda aplicação e depois uma terceira. No caso do fósforo, eu posso aplicar tudo de uma vez? Fósforo todo no plantio, exatamente. Porque ele é um pouco móvel, né? Exatamente. O fósforo ele é um nutriente que ele é obrigatório estar dentro do plantio, junto com a semente, para a raiz da planta já pegar ele logo ali quando a semente germinar. O fósforo ele tem que ser aplicado, para a maioria das culturas, todo no plantio. Por que geralmente a gente não aplica o fósforo depois? Por quê? Porque o fósforo ele tem uma descida para dentro do perfil do solo muito lenta. Então, se você aplica ele em superfície, a não ser que você use adubos aí com alta solubilidade, então, existe. Porém, são mais caros e dificultam um pouco aí. Mesmo assim, tem problema de descida. E nessa descida, ele pode
encontrar algum solo ácido ali que tem muito alumínio e o alumínio agarrar esse fósforo, né, se ligar a ele. Então, quanto mais perto da raiz, perto da semente, tiver esse fósforo todo no plantio, melhor. E a liberação dele acaba sendo à medida do possível que a planta vai precisando dele. Por quê? O fósforo é um elemento que ele é absorvido por difusão. Então, ele não é um elemento que ele é absorvido por fluxo de massa. Fluxo de massa é quando precisa da água levar esse nutriente até a raiz. O fósforo, você pode botar ele aqui um pouquinho longe da raiz, que só o fato de ter umidade, ele vai ser carregado por diferença de concentração. Então, se a raiz da planta manda um sinal que está dependendo de um fósforo, precisa de um elemento ali, um fosfato, esse fósforo ele caminha até a raiz. Que não pode, ele está longe dessa raiz, tá? Então, ele tem que ser todo aplicado no plantio. Você não pode adubar com nada no plantio, mas o fósforo é o primeiro que a gente tem que pensar em colocar. Nitrogênio, você pode botar em cobertura que ele desce, 1, 2, 3 aplicações. O potássio é a mesma coisa, você pode botar ele em cobertura depois que a planta já começou a se desenvolver, com 25, 30 dias depois do plantio, ou até depois, dependendo da cultura e da exigência. Mas o fósforo ele tem que estar enterrado ali junto com a planta de qualquer jeito, tá? Ele tem que estar plantado junto, porque senão pode causar um monte de problema. E a adição de matéria orgânica, como foi falado aí, também junto ao plantio, né? Então, você pode jogar matéria orgânica, plantar e, na hora que já plantar com esse fósforo aí dentro do solo. Beleza? Essa análise aqui que ela está mostrando para a gente, né? Elementos que estão baixos, que é até bom que esteja baixo mesmo, como o hidrogênio e o alumínio. Elementos que estão baixos, que não é tão interessante, como o fósforo e o potássio. Então, se isso fosse utilizado, esse material, uma correção deveria melhorar essas questões. Esse rejeito, isso aqui não é um solo, é um rejeito, né, de mineração. É um monte de pó de pedra lá amontoado, basicamente. Esse rejeito aí de mineração, ele tem um problema grande, que é isso aqui que a gente comentou. Ele tem alta elevação de acidez, pH 4.4, e tem uma condutividade elétrica elevada, tá? Acima de 6.5. Quando eu tenho uma quantidade elétrica acima de 6.5, nos manuais de interpretação diz que isso já é considerado um solo salino, então ele é um rejeito extremamente salino. Se ele for jogado em algum lugar, ou se a água da chuva ficar batendo nele, ele vai ficar salinizando o entorno dessa região ou a água subterrânea, causando problema aí também. Aqui é só uma classificação da questão da salinidade, né? Os nossos solos em Rondônia são condutividade elétrica geralmente abaixo de 2, tá, gente? Então, a gente está entre 0 e 2, a nossa salinidade. Inclusive, quando a gente faz análise aqui no laboratório, a gente nem lê o potássio, porque ele dá tão pouco que a gente nem considera ele na análise. Então, não dá solos salinos, porque a nossa região tem a característica de ser uma região chuvosa e se tiver algum sódio aí solúvel, a água da chuva leva ele embora e ele nem dá tempo de ser acumulado no solo, vamos dizer assim. O alto intemperismo dos nossos solos, devido à concentração das chuvas, praticamente não existe solos salinos na nossa região. Pode acontecer? Pode acontecer. Às vezes pode ser algum lugar aí que tem uma rocha que libera sódio e essa rocha, se ela estiver num lugar bem alto, esse sódio pode ficar acumulado, porque às vezes a chuva bate e escorre e ele não sai dali. Então, pode acontecer, não é algo de não se esperar. Assim como, essa semana trouxeram para mim no laboratório, um amigo meu me ligou, mandou uma rocha lá, eu até comentei numa outra aula, que ele mandou para a gente uma rocha que eu acho que é gipsita, que é o sulfato de cálcio, né, o gesso. Então, acredito que seja gipsita, que é uma rocha que é comum formar em regiões secas, e não em lugares úmidos e quentes como o nosso. É mais comum ocorrer em lugar quente e seco, como lá para o Nordeste brasileiro. Mas, ele até me mandou achando que era calcário. Eu falei, não, calcário não é, porque calcário não arranca, você passa o dedo, ela arranca e só sai aquele pozinho branco. Então, é um indicativo de que haja gipsita aqui nessa região nossa, que não é comum. Se tiver mesmo e for comprovado que é gipsita naquela região, com certeza é uma jazida bem importante e poderia ser utilizada aí para adubação de gesso agrícola nos solos a nível de estado de Rondônia. E aí a questão da salinidade, né? Então, quanto mais salino, pior é para a produção das plantas. Isso aqui, gente, é uma outra análise feita também com base naquele mesmo minério de ouro, só que foi uma análise feita para saber a granulometria. Essa mesma análise aqui, ó, aqui foi feita a parte química dela,
E aqui é uma análise que foi feita nesse mesmo rejeito de ouro aí, para saber a questão física desse material e a questão mineralógica, ou seja, desse material, o que tem presente. Então, com relação à questão física, então aqui, ó, areia grossa, DAG grama por quilo. Isso aqui é a mesma coisa que porcentagem, tá, gente? O povo inventa moda aqui, põe umas unidades diferentes. É a mesma coisa que porcento. Então, esse material tem 15% de areia grossa, 35% de areia fina. Então, nada, já são 50% de areia, 48% de silt e 2% de argila. Então, é um material bem siltoso, né? Areia e silt, basicamente. Quase nada de argila. A classificação disso lá no triângulo textural é franco-arenoso. A densidade do material foi de 1,2 kg por decímetro cúbico, tá? Material quase igual a um solo mesmo, porém, extremamente arenoso e siltoso, muito pouca argila. Só que mesmo assim, mesmo que tenha pouca argila, provavelmente nessas pedrinhas aí que tem nesse material aí, há a presença do problema aqui, que a gente está citando, ó, pirita e a arsenopirita, tá? Foi identificado na análise mineralógica. Esses minerais, a muscovita, que é um mineral rico em potássio, o quartzo, que é a dióxido de silício, que é basicamente areia, tá? E a pirita, que vai estar associada principalmente às argilas e aquelas pedrinhas, que seria o material mais fino, né? E arsenopirita, tá? Que é a liberação desses que vai causar drenagem ácida. Então, nessa mineração, apesar de ter a pirita, a mineração não causou oxidação completa da pirita e da arsenopirita. Então, não foi identificada oxidação nessa análise. Porém, se oxidar, ela causa problema. Aqui são os extratores que podem ser utilizados, né? Só mostrando aqui, ó, água régia, MELIC, EDTA, né? Mostrando aqui a questão dos extratores que são usados para fazer essas extrações aí e tudo mais. Beleza, eu vou em direto à solução, tá, gente? Vou em direto para a solução. Então, vamos mostrar um pouquinho para vocês o que fazer nessas questões de problema com oxidação, tá? Então, aqui é só um dado, ó, os 3 métodos mais utilizados aqui produzem resultados satisfatórios para predizer a drenagem ácida. Então, em centenas de anos aí já vem se identificando aí essa questão de algo ou utilização de alguma coisa para remediar, para recuperar essas áreas com oxidação em áreas de mineração, tá? A remediação é o quê? É o processo de controle do poluente, de degradação do poluente, e existem várias formas. Existem as remediações químicas, que é a adição de outro produto químico para neutralização da acidez, e temos as remediações com base em compostos orgânicos, utilização de bactérias e de produtos que conseguem, biológicos, né, que conseguem aí também remediar o poluente e recuperar a área dessa forma. Aqui é só falando a questão de minerações a céu aberto, abertura de trincheiras, tudo que a gente já comentou, que causa drenagem ácida. As formas que podem ser utilizadas, tá? Bom, então vamos lá. Quais são as alternativas de manejo que envolve a minimização da drenagem ácida, tá? Então, nós temos aí tolerância, que tem que ter até um certo nível, é considerado, outros níveis não são um problema, tá? Então, vocês viram lá que quando a perita tem tamanho menor do que 0,025 micrômetros, ela está causando drenagem ácida, acima disso está dentro do nível de tolerância, então ela não vai causar problema. Quando a área está com problema, a principal forma de evitar, né, é tentar minimizar ou prevenir ou não expor a área demais. Quando já aconteceu o problema, a melhor solução é isolar essa rocha que tem a pirita, tá? Para que hoje haja a neutralização in situ, né, no próprio local. E interceptar quando o problema já está desenvolvido, é tentar usar alguma forma de tratamento. Qual seria a melhor forma de tratamento, tá? Eu já comentei com vocês aqui na questão do calcário, né? O calcário, ele, por mais que exija altas dosagens de calcário, mas ele ainda é a prática economicamente mais barata quando se
fala de melhoria de solos por drenagem ácida, tá? O calcário, ele pode ser usado na agricultura, tá? Como a gente já falou, para melhorar o pH, liberar nutrientes para o solo e disponibilizar aqueles nutrientes que já existem no solo, nas argilas. O calcário pode ser usado na construção civil, para construção de cimento, né? O calcário é usado na fabricação de cimento. O calcário é utilizado na fabricação de vidro. O calcário é utilizado na remediação de solos impactados. Então, o pessoal da engenharia ambiental estuda muito o calcário com esse objetivo, né? Para utilizar eles em áreas problemáticas, poluídas, tá? E entre outras funções que o calcário tem aí, e é muito utilizado fabricação de gesso não, como é que fala? De cal, né? O cal também usa calcário, enfim. Então, ele tem várias funções aí na nossa vida, vamos dizer assim. Na área de piscicultura, né, o pessoal usa também o calcário para neutralizar a água, né, joga calcário para ficar melhor a questão, né, no fundo do tanque e promover melhor crescimento das plantas, enfim. Então, ele tem um monte de função, é usado em vários setores, e aqui a gente vai falar dele para neutralização ou minimização dessa oxidação provocada pela pirita, que pode causar drenagem ácida de rocha. Olha aí a quantidade de calcário que pode ser utilizada. Gente, não é pouco, tá? Determinação da quantidade de calcário que é usada, né, que pode ser utilizada aí para uso agrícola. Nos usos agrícolas, só para vocês terem uma ideia, a gente usa aí 1.000 quilos, 2.000 quilos, 3.000 quilos de calcário por hectare para neutralizar um solo lá que está ácido, né? É de 1.000, vamos colocar aí, quando o solo não precisa, nem vai colocar calcário. Mas, geralmente, para a maioria dos solos nossos aqui na nossa região, usa-se aí de 1.000 a 4.000 quilos de calcário, nessa região aqui de Paraná. Quando a gente vai mais ali para a região de Porto Velho, regiões que tem mais solos mais ácidos, Machadinho do Oeste, Ariquemes, ali já pega 4, 5, 6 toneladas de calcário por hectare, tá? Região de Humaitá, né, do Amazonas e outras regiões ali que eu conheço, também pega nessa faixa aí de 4, 5 toneladas de calcário por hectare, é a média, tá? De alguns solos que já veio para a gente fazer análise e chegou o resultado, a gente viu, fez a conta e deu essa quantidade aí, beleza? Bom, então, os solos agrícolas, vamos dizer assim, que pega de 1.000 até 10.000 quilos de calcário por hectare, nunca passa disso. Quando a gente fala de solos de área de mineração, a coisa é um pouco pior, o buraco é mais embaixo, tá? Então, esses métodos de recomendação agrícola que a gente usa para neutralizar a saturação de bases não servem. São métodos ineficientes, tá? Eles subestimam a necessidade de calagem nessas áreas de mineração. Ou seja, vai ser muito pouca a quantidade necessária real para neutralizar esse problema, tá? Quando a gente fala de neutralização de drenagem ácida em áreas de mineração, as doses de calcário são elevadíssimas, tá? Por quê? Porque o potencial de acidificação causado pela pirita, ele é muito alto, tá? Então, essa neutralização, ela vai ser calculada com base na quantidade de material existente no rejeito, tá? Então, eu faço uma análise do rejeito, olho lá se tem quantos por cento de pirita naquele rejeito. Ah, tem 1%, tem 2%, tem 5%. É com base nessa quantidade de pirita em porcentagem que tem, com base numa análise mineralógica, é que eu vou calcular a quantidade de calcário necessária ou que será utilizada para neutralização desse problema, tá? Então, aquela conta que a gente aprende lá em fertilidade, que coloca tantos quilos por hectare, aquela conta, ela não serve para esses cálculos aqui para a pirita, beleza? Então, vamos ver essa situação, ó. Para neutralização da acidez, para cada tonelada de pirita, para cada tonelada de material, de rejeito, com 1% de pirita, tá? Então, vocês imaginam lá uma tonelada de rejeito. Uma pilha lá de pó de rocha, que é misturado com solo, do jeito que pega lá da mineradora, muitas vezes é montu isso daí e depois tem que tratar. Então, para cada 1 tonelada desse material,
ou esse material pode ser um rejeito, ou ele pode estar lá exposto mesmo lá, jogado lá na área de mineração, né? Ou às vezes ele já pode ter até sido levado com a água da chuva lá para os vizinhos, tá? Então, para cada 1 tonelada desse material, com 1% de pirita, são necessários 16,7 toneladas de carbonato de cálcio, tá? Ou seja, do calcário. Isso para 1 hectare de área até 1 metro de profundidade, tá? Isso foi uma média feita para uma situação como essa. Então, para cada tonelada, 16,7 toneladas de carbonato de cálcio. Se eu considerar isso para 1 hectare, para uma área de 1 metro, para cada 1 metro de profundidade de solo, vamos dizer assim, onde o volume de solo é maior, então seria necessário 167 toneladas de calcário por hectare, tá? 167 toneladas. Meu pai está comprando 150 toneladas de calcário para jogar em 20 alqueires de terra, 50 hectares de área, praticamente. Isso aqui seria a quantidade necessária somente para 1 hectare de solo contaminado por pirita, tá? Então, veja bem, 167 toneladas por hectare. Enquanto a gente usa aí 1.000, 2.000 quilos de calcário, aqui tem que usar 167 toneladas. Então, é algo bem grande. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício, para a coisa ficar boa. Calcular a quantidade, né, de calcário necessária para neutralizar um solo que, após análise química e mineralógica, apresentou 0,8% de pirita. A área, então, nesse solo, né, da região, a área apresenta 2 hectares, a profundidade de amostragem do solo foi de 0 a 30 centímetros, tá? A densidade do solo é de 1,25 toneladas por metro cúbico. O calcário que foi usado para essa neutralização possui um PRNT de 75%. Então, vamos traduzir esses valores. Esses valores que estão aí nessa página aí, eu já traduzi eles como que a gente tem que trabalhar. Então, para cada 1 tonelada de pirita que tem no material, são necessários 1,67 toneladas de calcário, carbonato de cálcio, CaCO3. Beleza? Então, eu já peguei esses números ali, que está em 1.000 toneladas, em tanto por hectare, não sei o quê, e fiz aqui a conta. Então, em resumo, 1 tonelada de pirita precisa de 1,67 toneladas de calcário para você neutralizar, para ela não ter mais efeito e não causar mais acidez. Beleza? Então, a gente vai fazer essa conta aí e ver quanto que vai dar. Beleza? Vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui o nosso lido punch aqui, né, para a gente fazer a conta. Deixa eu só tomar um golinho de água ali que minha garganta secou. Peraí. Pronto, gente. O punch está aberto. Vou colar aquela informação aqui, né? Que a gente acabou de falar. Então, deixa eu recortar o exercício aqui, né? Deixa eu só copiar aqui. Vou colar de novo. Bom, então vamos lá. Diminuir o zoom aqui um pouquinho. Tá aí o exercício. Calcular a quantidade de calcário necessária para neutralizar um solo que, após uma análise química e mineralógica, apresentou 0,8% de pirita. Então, 0,8%. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quanto de solo que eu tenho na minha área.
Então, veja bem, a minha área é de 2 hectares, beleza? Esses 2 hectares têm uma profundidade de 30 centímetros. Então, eu tenho que saber quantas toneladas de terra eu tenho nesse meu solo, tá? Sabendo o total de solo que eu tenho, tá? A análise me disse que desse total de solo que eu tenho, 0,8% é o mineral pirita. Então, com base nessa quantidade de pirita que eu vou descobrir que tem dentro do meu solo, então você imagina, tem o solo e tem a pirita que está ali dissolvido, né? Imagina sei lá, um leite que você tem e você joga açúcar dentro, né? Então você tem ali açúcar com leite, açúcar está dissolvido no meio do leite. Mesma coisa é a pirita. Então eu tenho que descobrir quanto de leite que eu tenho para saber depois desse total daquela minha solução, eu tenho 0,8% daquilo ali tudo é a pirita. Então, daquele solo como um todo, 0,8% de tudo é pirita. Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto de solo que eu tenho, para depois eu extrair a pirita desse todo. Saber exatamente quantas toneladas de pirita. Sabendo quantas toneladas de pirita que a gente tem, é só multiplicar por esse valor aí de 1,67. Beleza? E depois a gente converte isso aí para a quantidade de calcário, que o nosso calcário aí, ele tem um PRNT de 100%, né? Com base no exercício que estava mostrando. Então, o nosso PRNT é de 75, a gente tem que usar um fatorzinho de correção aí também. Beleza, então o primeiro passo é o seguinte, vamos descobrir qual é o volume de solo que a gente tem na área, tá? Qual que é o volume de terra que a gente tem? O volume é igual ao quê? Área vezes altura. Isso é volume de qualquer coisa. Deixa eu aumentar aqui o zoom desse negócio aqui. Tá, a bosta tá travando. Vamos lá, assim mesmo. Senão vai travar aqui. Vou botar aqui uns 20 de fonte, para ficar melhor para você enxergar aí. Bom, volume é igual a área vezes a altura. Beleza? Quanto de terra que a gente tem com base em volume, será? Então, primeiro, qual é que é a nossa área? A nossa área é de 2 hectares. 2 hectares é a mesma coisa que 20 mil metros quadrados, né? 1 hectare é 10 mil, 2 hectares, 20 mil. Vezes a profundidade do solo. A profundidade do solo é 30 centímetros, tá? 30 centímetros. Então, primeiro eu vou botar as unidades aqui, ó. 2 hectares vezes a profundidade de 30 centímetros. Vamos transformar isso aqui tudo em metros, né? Então, os nossos 2 hectares vira 20 mil metros quadrados e o nosso 30 centímetros, transformando para metro, fica 0,3 metros. Multiplicando tudo isso daí, qual é o volume de terra que a gente tem na área? 20 vezes 0,3. Vai dar o quê? 6 mil, né? 6 mil metros cúbicos, se eu não estou errado. Multipliquem aí para mim aí. Então, 6 mil metros cúbicos de solo temos este 1 hectare aí. Beleza? 6 mil metros cúbicos de solo. Cada metro cúbico de terra, olha lá a densidade do solo. A densidade do solo é de 1,25 toneladas por metro cúbico. Então, cada metro cúbico dessa terra pesa 1,25 tonelada, ou 1.250 quilos, né? Uma tonelada, 1.000 quilos. 1,25 seria 1.250 quilos de terra. Beleza, vamos fazer em tonelada mesmo. Então, se eu tenho um volume de 6 mil metros cúbicos, se eu pegar esse volume aí, multiplicar pela densidade, eu vou saber a minha massa, né? Densidade não é massa sobre volume, né? Densidade é massa sobre volume. Massa vai ser o quê? Volume vezes a densidade. Então, a minha massa de solo aí, massa total de solo, vai ser o quê? O meu volume vezes a minha densidade. Beleza? Então, professor, pode falar. Aí no volume o senhor colocou 6 mil metros cúbicos de solo em 1 hectare, mas no caso não são em 2 hectares? Nos 2 hectares, exatamente. Falou nos 2 hectares, tá certo. Beleza. Isso aí. Boa correção aí. Então, nos meus 2 hectares, nós temos 6 mil metros cúbicos. A multiplicação é essa mesmo, né? Deu 6 mil. Eu não fiz a soma aqui, só multipliquei de cabeça aqui. 0,3 por 2 dá 6. Então, é isso mesmo. Bom, então a massa de solo que nós temos nessa área é que é o volume vezes a densidade, né? O volume vai ser o quê? O volume é os 6 mil
metros cúbicos. Cada metro cúbico de terra pesa 1,25 toneladas, né? 1,25 toneladas. Portanto, a nossa massa total aí vai ser de 6.000 vezes 1,25, que vai dar quantas toneladas de terra que nós temos nessa área aí? 7.500. 7.500 toneladas. Beleza. Então, a massa total é de 7.500 toneladas. Aí diz o seguinte, que nesse material todo, nessas 7.500 toneladas, nós temos, misturado a isso, 0,8% desse material como um todo é pirita, tá? Então, 0,8% disso é pirita. Então, isso aí corresponde, isso aqui tudo, ó, é 100% de solo, certo? Porém, né, 0,8% disso, tá? 0,8% disso aqui é a nossa pirita. Beleza? Então, 7.500 é meu todo, 0,8% disso é pirita. Então, quanto que nós temos de pirita? Quanto nós temos do mineral pirita aí? Então, é só fazer uma regra de 3 aí. 7.500 é tudo, 0,8 é só o que eu tenho. Que vai dar, então, fazendo a conta aí, 7.500 vezes 0,8 dividido por 100. Quanto que vai dar? 60. Oi? 60. 60 toneladas de pirita. Beleza. Então, esse é o total do mineral sulfetado que nós temos dissolvido nesse solo. 60 toneladas de pirita. Aí, olha a informação que tem aqui em cima. Ó. Para neutralizar 1 tonelada de pirita, são necessários 1,67 toneladas de carbonato de cálcio, calcário, com PRNT de 100%. Beleza? Então, se o meu calcário fosse 100%, tá, ó, então, para cada 1 tonelada de pirita, né, são necessários 1,67 toneladas de Ca, né, CO3 aí, CaCO3, com um calcário com um PRNT, um poder reativo de neutralização total, de 100%. Então, se eu multiplicar, se o meu calcário fosse de 100%, quanto que vai dar isso aí? Eu pego 60 toneladas, então nós temos 60 toneladas, né, de pirita, 60 toneladas da pirita, vezes a dose, 1,67 toneladas do meu calcário. Então, multiplicando isso daí, eu tenho que jogar nesse solo aí, quanto de calcário? Nesses 2 hectares. 100,2. Seria 100,2? Isso. Bom, É isso mesmo. acabou a conta ou não? Não, né? Não, meu calcário não é 100%. Isso. Então, se o meu calcário fosse 100%, eu pegaria lá 100 toneladas e jogaria na área. Beleza, mas meu calcário, ele não é 100%, ele é um calcário 75%. Então, nós temos que usar um fator de correção. Fator de correção do calcário. O fator de correção do calcário, existe uma formulazinha, que é o fator F, tá? Que F é igual a 100 dividido pelo PRNT do calcário. Então, o resultado que der aqui, a gente vai multiplicar por aquele resultado que deu lá. 100 dividido pelo PRNT. Então, qual que vai ser o fator de correção? Então, vai ser 100 dividido por 75%, que é o valor do nosso calcário, do PRNT dele. Então, F vai ser igual a 100 dividido por 75. F vai ser igual a 1 ponto, quanto aí? 1,33? Acho que é isso, né?
1,3333. 1,3333. Então, esse é o nosso fator de correção. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas 100 toneladas e multiplico pelo fator de correção. Eu tenho o total de calcário com PNT de 100%. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha dose vezes o fator de correção, né? A dose que foi achada lá, vezes o fator de correção. Então, a necessidade de calagem aí, né, final, vai ser a dose que eu encontrei, só que aí essa dose seria para 100%, nosso PNT não é de 100%, então a gente só multiplicar aí agora. Então, vai ser o 100,2 vezes o fator de correção, vezes o 1,333333. Quanto mais 3 colocar, mais preciso fica. Então, minha necessidade de calagem será igual a quanto? 133,6. Quanto? 133,6. Então, seria isso aí. 133,6 o total de calcário nesses 2 hectares aí. Ou, se fosse por hectare, só dividir por 2, né? Que vai dar lá 67, mais ou menos, né? Sei lá. Quase 67 toneladas por hectare seria. 66,8. 66,8. Quase 67 toneladas por hectare adicionaria. Então, olha só, um solo agrícola, do pior que seja, é 10 toneladas por hectare. Aqui foi 67 toneladas por hectare. Então, olha a dose, olha a quantidade que é necessária para neutralizar um solo nessa situação, nessas condições aí do nosso exercício. Beleza, gente? Então, em áreas de mineração, se alguém for fazer algum PRAD de uma área de mineração e tiver uma análise e ver quanto tem pirita lá, já sabe que tem que calcular isso aí para apresentar no PRAD, se fosse o caso, né? Eu sei que é mais complicado, é uma área mais difícil, inclusive não é qualquer profissional que vai ser chamado para uma área desse tipo, mas se chamar, vocês sabem que a melhor solução é o calcário nessas áreas aí. O que é, você ia falar, Valdenir, né? Não sou eu não, professor. Alguém? Não, professor, sou eu aqui. Ah, tá. Claro. Ali naquela conta ali, 7.500 toneladas é 100%, X é igual a 8%, não ia dar 600 toneladas? Porque 10% de 7.500 vai dar 750, né? Uhum. 8% vai dar 600. Mas não é 8, não, é 0,8%. É menos que 1%, né? Se fosse... sim. 1%, se fosse 1%, seria 75 toneladas, né? 1% de 7.500. Como é 0,8, é menos que 1%, né? Beleza, valeu. Confundi aqui mesmo. Então, é isso aí. Geralmente, não vai ter mais do que isso, tá, gente? Por mais que o material sulfetado esteja contaminado por pirita, ele vai ficar em torno de 1%, 2%, 1,5%, 0,8%, 0,5%. O grande problema não é só a concentração, a quantidade de pirita que tem adicionado no material, é sim a sua granulometria. Só que mesmo tendo pedras grandes, com o tempo ela pode ser desfeita, né? Então, é que nem a gente falou de fósforo aí no começo aí, existe, por exemplo, gente que usa fosfato natural como adubação, né, de fósforo. O fosfato natural, ele chega a liberar até 30% de fósforo, tá? Só que o problema é essa liberação. Isso aí vai demorar 2, 3 anos para liberar. Se eu tenho uma cultura que eu quero esse fósforo já hoje, eu não vou usar um fosfato natural. Se eu quero plantar um milho, uma soja amanhã, eu não vou usar o fosfato natural, porque ele não vai liberar esse fósforo para a minha cultura dentro desses 3 meses, que é o ciclo da cultura. Então, eu tenho que jogar um fosfato natural para uma cultura mais perene, para uma pastagem, para um cafezal, né, uma adubação de cova, nesse sentido. Então, aqui é a mesma coisa. Às vezes a pirita ela não está solúvel, ela não está disponível naquele momento, porque tem pedras, granulometrias mais grosseiras que não vai liberar agora. Mas, ao longo do tempo, isso vai acontecer. Então, é inevitável. Certo?
Só que quando a gente faz análise, na análise ela vai mostrar aquilo que está solúvel, aquilo que está disponível. Então, para você controlar essa pirita nesse momento, é essa dose aí. Se daqui mais 2, 3 anos para frente, aquelas outras pedras residuais que estão ali começar a liberar, tem que fazer uma outra análise e adicionar mais outra porrada de azeite de calcário. E por aí vai. Tá? Então, não é pouca coisa, só para vocês verem aí a dose e a quantidade que é. Mesma coisa nos solos agrícolas, né? Você faz uma análise de solo, aquele calcário, ele corrige o solo ali, né, no PRNT dele ali de 70%, 80%, corrige aquele solo naquele momento, o residual dele, o poder de neutralização dele, esses outros 20% que falta, que nem esse calcário aqui é 75%, então 75% ele já corrige de imediato, os outros 25% vai ficar vai ficar sendo utilizado até 2, 3 anos. Então, é o período que esse calcário vai demorar a reagir totalmente no solo, de acordo com a literatura. Então, esses 25% vai ficar sendo neutralizado, vai estar neutralizando o solo num período aí acima de 2, 3 meses para frente. Né? Às vezes acaba tudo em 1 ano, acaba em 2 anos, 3 anos. E por isso que sempre é importante estar fazendo essas análises de solo anualmente, ou pelo menos períodos de no máximo 3 anos. Que a literatura fala que o calcário, depois de 3 anos, ele já não tem mais efeito nenhum. Isso, claro, que dependendo da região. Quanto mais quente e chuvosa é a região, mais rápido é esse tempo. Então, nossa região, por exemplo, que chove muito, nosso calcário, depois de 1 ano e meio para frente, ele não tem mais efeito da época que eu apliquei, né? Então, ele faz o efeito ali, fica algum residualzinho, daqui 2 anos, no máximo, já não tem mais efeito nenhum, o residual daquele calcário. Então, quando vai fazer uma adubação fosfatada, por exemplo, os fosfatos naturais, eles só vão servir e vão ser bons para culturas perenes, que ela vai ficar ali ao longo do tempo, ela vai estar disponibilizando esse elemento ao longo do tempo. No caso do fosfato natural, tem uma empresa lá em Vilhena que vende. Ela vende, se não me engano, acho que R$2.000, R$1.000 a tonelada. Enquanto você paga R$2.000 no adubo, né, R$2.500, R$3.000 na tonelada de um adubo aí, né, que tem essa mesma quantidade de fósforo, lá você vai pagar só 1.000, né? R$1.000 a tonelada de um fosfato natural, que tem em torno de 30% de fósforo. E você pegar um adubo solúvel que tem essa mesma quantidade, você vai pagar aí uns R$2.500 a R$3.000. Agora, com esse dólar que subiu, vai pagar isso aí. Só que ali a liberação é de imediato, o outro vai ficar liberando no longo prazo, né? Então, tem que ver o que compensa. No caso do fosfato natural, né, para culturas de ciclo rápido, não adianta colocar dele. A não ser que for uma correção que queira ser feita, né, a longo prazo. Ou ver a dose que é liberada de imediato e aumentar nessa dose. Né, também dá para fazer isso. Só que aí vai sair quase que a mesma coisa do outro. O que pode ser feito? Vamos dizer que esse fosfato natural, a liberação dele em até 3 meses vai ser de 5%. E aí você ajusta a dose. Então, é 5%. Então, se eu quero, sei lá, 30 toneladas por hectare, eu não posso só jogar... Se eu quero 30 quilos por hectare, eu não posso jogar 100 quilos do fosfato natural. Eu tenho que jogar 6 vezes mais esse valor, porque ele só libera 5%. Então, tem que fazer essas contas aí e analisar o que é mais viável. Só que depois que jogou, ele vai ficar liberando a longo prazo. Então, essa é a vantagem também. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa conta aí, né, com relação à questão da pirita. A gente vai iniciar, finalizar nossa aula. Eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês, que tem a ver com essa aula de hoje. E já vou marcar para a semana que vem, vocês vão entregar os dados da propriedade, do lugar onde vocês vão fazer isso aí. Então, aquela parte inicial do PRAD, do item, até o item, deixa eu ver aqui, acho que 2.2, se não me engano. Deixa eu só olhar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrevo lá o que eu quero. Então, vocês vão entregar essa lista de exercício, agora ainda, né, referente a essa aula, para essa semana, e na outra semana nós não vamos ter aula presencial agora. A atividade de vocês na aula é postar essa atividade, essa primeira parte do PRAD, tá? Então, já fica aí para vocês. No lugar da aula, vocês já vão
essa semana aí, ao longo do tempo, atrás das informações, e na semana que vem, na quarta-feira, no horário da aula, que eu vou postar lá como conteúdo, vai ser o quê? A postagem da primeira parte do PRAD. Então, nós estamos, acho que na 11ª semana de aula, lá no lugar onde vai vir o link da aula, ou seria a aula de hoje, será, no caso, seria a aula da semana que vem, no caso, vai ser a postagem do PRAD como atividade da primeira parte do PRAD. Eu vou explicar direitinho, escrevo lá, e vocês, de qual item até qual item que eu quero daquela sequência que a gente colocou. Beleza? Professor, no caso da dupla, cada um tem que postar, né? Não, pode ser... Ah, não, faz isso, então. Cada um posta, é melhor, que aí eu fico com o resultado de todo mundo. Quando eu for olhar lá para jogar a nota, é melhor para mim, eu visualizo de todo mundo. Os dois postam. Vai ter o trabalho lá, vai ser igual, os dois postam, e que aí eu consigo ver a relação de todo mundo na hora que eu for abrir. Pode ser isso mesmo, é bom. Beleza? Vou fazer a chamada, né? Então, daqui a pouco vai a atividade, vocês responder, e aí no lugar da aula da semana que vem, é essa questão aí da parte do PRAD, que vocês vão entregar a primeira parte. A atividade que você vai passar agora é para entregar semana que vem também? Essa aí eu vou botar até, sei lá, até sexta, mais ou menos. Hoje é quarta, até sexta. E a outra vai ficar para postar na quarta-feira, tá? A atividade de hoje vai ser só uma listinha aí, pequena aí, dessa aula de hoje. E aí, a primeira parte do PRAD, que é as informações do produtor e essa questão toda da propriedade, ela vai ser para a semana que vem, tá? Na verdade, vai ser em dois momentos, né? Vai ter uma primeira parte, depois uma outra a atividade intermediária, e aí depois o PRAD final, mais lá para o final desse mês de novembro. Beleza? Então, agora é só como se fosse só uma licença prévia, só a parte documental inicial. Vamos abrir aqui. Abrir aqui. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela. Vamos lá, gente, para a chamada. Já abrem os áudios aí, né, para não demorar. Hoje é dia 28, né? Vamos lá. Adilson. Tá aí, não? Aline. Presente. Áquila. Presente. Bruna Cristina. Presente. Daiane. Tá aí, não? Edilamar. Presente, professor. Vou botar aqui. Ellen já colocou ali no chat, né? Emily. Presente. Everaldo. Francesco. Presente. Gislaine. Presente. Glauber. Presente. Jéssica. Presente. Josimara. Presente. Joyce. Presente. Larissa. Presente. Lucas. Lucas Silva. Marcelo Araújo. Mica Andro. Presente. O Lucas Silva não tá aí não, né? Não respondeu. Milena. Pablo. Milena não tá aí não?
Pablo. Também não? Ah, esse Pablo é aquele que não tá vindo, né? Suelen. Presente. Tainá. França. Presente. Tayla. Tainá, Andressa. Presente. Tayla tá não? Valdenir. Presente. Oi? Aí, Presente. beleza. Vanessa Gomes. Presente. Vanicléia. Viviane. Presente. Cadê a Vanicléia? Tô vendo a carinha dela ali. Aí. Beleza. Vitor Vieira. Presente. Viviane de Oliveira. Presente, professor. Ian. Ian Victor. Tá aí não? Beleza, então. Bom, gente, então é isso aí. Aí a atividade eu vou colocar já, sobre drenagem ácida e na verdade, acho que o da semana que vem, como a gente tem horário da aula, eu vou deixar vocês, vou deixar as duas atividades para sexta. Essa de hoje vai até sexta e a outra da semana que vem vai ficar até sexta também, para vocês postarem. Então, no lugar da aula, para não dizer que não tem tempo, é horário de vocês irem atrás, de correr, ver essa questão aí e jogar isso no arquivo, né, do Word e postar para a gente até sexta que vem, tá? A dupla aí, e eu vou botar lá do tópico até tal tópico, e vocês vão lá já para iniciar esse trabalho. Beleza? Então, vai ficar uma para sexta, da semana que vem para sexta, que é referente à aula da semana que vem. Valeu? Então, tenha todos aí um bom dia. Fique com Deus. Bom resto de semana aí. Até mais. Professor, até a próxima. Valeu.